Ver, irmão, que senti lá no céu, o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia, meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. Luiz, meu irmão, pra onde os sonhos se vão? E em oração agradece a vida e confia, meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. Que a luz virá, revigorar meu coração. Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Mayara, eu faço parte do Grupo Espírita Semeadores da Luz e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o suicídio. Para começar nossa conversa, eu queria ler um texto que foi tirado do livro Evangelinho segundo o Espiritismo. É um livro que simplifica um pouco o que é o Evangelho, né? Direcionado para crianças e adolescentes, e eu achei esse texto muito interessante. Ele está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e diz o seguinte: Justiças das aflições. O nascimento de uma pessoa na miséria e de outras na riqueza, assim como o sofrimento de pessoas boas ao lado da vitória de outras claramente mais, entre outras coisas, fazem com que muitos acontecimentos que vemos na vida pareçam injustos e incompreensíveis para nós. Mas é que somente com o cumprimento dessa palavra de Jesus aos aflitos, e não nesta existência, na vida futura, é possível compreender e aceitar a conveniência de sofrer para ser feliz. Os contrastes que observamos todos os dias aparentemente seriam um exemplo da injustiça de Deus.
Mas Deus nunca é injusto. Muito pelo contrário, é infinitamente justo e perfeito. Ele dispõe de poder, justiça, bondade e outras qualidades mais, sem as quais não seria Deus. Portanto, Deus não pode agir injustamente ou mesmo com parcialidade. Sendo assim, as coisas ruins que acontecem na vida das pessoas têm uma causa, que também só pode ser justa, uma vez que Deus é também justo. E por isso é preciso ser aceito por cada um de nós. Hoje, por meio do Espiritismo, Deus revela aos homens essas causas, mostrando a todos nós a origem dos sofrimentos, sua justificativa e a sua função. Então, eu escolhi esse texto aqui para começar, porque ele fala justamente sobre as coisas que nos acontecem ao longo da nossa vida e que às vezes a gente não entende o porquê. São sofrimentos que em muitos casos podem nos levar a tomar atitudes extremas, como é o caso do suicídio. Então é muito importante que, enquanto espírita, a gente entenda que tudo tem um porquê, que todos os nossos sofrimentos eles têm um motivo. E se a gente confia num Deus que é soberanamente justo e bom, o nosso sofrimento também é de ser justo e bom. Bom não porque seja bom sofrer, mas bom porque certamente esse sofrimento vai nos trazer um aprendizado. Esse sofrimento certamente vai nos trazer algo positivo. E aí, gente, eu entro no nosso tema de hoje, que é o suicídio. E para falar sobre o suicídio, eu escolhi dividir o tema em 3 partes. Num primeiro momento, eu gostaria de falar sobre o que é o suicídio, ponto. O que é o suicídio na visão do mundo? Quais são as consequências? Quais são os sinais de alerta? O que a gente pode fazer? O que a gente não pode fazer? O que a gente deve fazer para evitar? Como funciona a conscientização? Nesse primeiro momento a gente vai falar disso. Num segundo momento, a gente vai falar sobre o que é o espiritismo, sobre o que é o suicídio na visão espírita. O que o suicídio significa para o espírita? Quais são as consequências desse ato para o nosso espírito? E num terceiro lugar, a gente vai falar um pouco sobre um livro que ele retrata muito bem essa questão do suicídio. É um livro psicografado, super interessante, que eu acho que vai acrescentar muito aqui na nossa discussão. Então, para começar, a gente começa falando sobre o que é o suicídio. O suicídio, ele é o ato de interromper a vida de forma intencional. E ele pode ser ocasionado por vários fatores. Entre esses fatores estão as perturbações mentais ou psicológicas, depressão, esquizofrenia, uso de drogas, abuso de álcool. Ele pode ser resultado também de atitudes, né? Podem ser resultados de um intenso sofrimento pelo qual a pessoa esteja passando, de bullying, de dificuldades financeiras. Todos esses fatos podem desencadear uma vontade ou até mesmo a concretização do suicídio. E o suicídio, ele é uma situação muito complicada da gente conversar, porque em muitos casos ele é difícil de ver. Não existem, por exemplo, sinais de alertas claros que eu possa trazer aqui pra gente. Mas a gente deve sempre observar quando um familiar, quando um amigo, ele muda de atitude repentinamente, quando ele começa a demonstrar um sofrimento que seja muito forte, quando ele começa a se afastar, quando ele começa a se colocar numa posição de isolamento. E isolamento é justamente o que a gente tem vivido nesse momento, né? Nos últimos meses da nossa sociedade, ela foi colocada num isolamento quase que compulsório, vamos dizer assim. A gente precisou deixar de realizar as atividades que a gente realizava na nossa vida comum. A gente precisou, em muitos casos, deixar de trabalhar, de encontrar amigos e familiares. E esse isolamento, ele desencadeou em muitas pessoas os transtornos de humor, o transtorno de ansiedade, até a própria depressão. Por quê? Porque quebrou muito a rotina de muita gente.
E com essa quebra de rotina, com esse isolamento que, nesse caso, é forçado, algumas pessoas começaram a ter pensamentos suicidas e algumas chegaram até a atentar contra a própria vida. Isso é muito sério, né? Então a gente precisa sempre ficar atento ao comportamento das pessoas que estão próximas a nós. Porque ninguém conhece os nossos familiares, os nossos amigos tão bem quanto nós. Então quando a gente percebe que houve uma mudança substancial, a gente precisa procurar saber o porquê. A gente precisa estar presente, né? Então, assim, usualmente, e eu tiro essa informação de sites, de pesquisa, deixando claro que nós não somos profissionais da saúde. Isso aqui tem como intuito puramente esclarecer, trazer informação. E nesses estudos a gente percebe que normalmente o suicida ele demonstra esse comportamento por um período superior a 2 semanas. Ele passa normalmente um certo tempo remoendo aquilo, né, com aquele pensamento. Então, assim, a gente não deve levar na brincadeira. A gente não deve levar como algo vão. Quando a pessoa chega assim, ai, minha vontade é só de morrer. Aí você vai falar pra pessoa, isso aí, vai lá, se mata. Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai procurar estar ali, porque a gente nunca sabe quando a pessoa de fato pode tentar contra a própria vida. Isso é uma questão muito séria. Isso é uma responsabilidade que todos nós, enquanto sociedade, precisamos ter. Então, assim, quando a pessoa começa com uma preocupação muito forte com a própria morte, com falta de esperança, cabe a nós também levarmos essa esperança para essa pessoa, levarmos a nossa palavra de carinho, de consolo, de amizade. A gente faz diferença. Apesar de não sermos profissionais da saúde e de não termos a formação adequada para de fato ajudar, a nossa companhia, a nossa palavra, ela faz diferença em alguns casos. A nossa companhia, o estar presente, pode evitar que um suicídio aconteça. Então, a gente precisa estar bem atento a isso, a gente precisa estar atento a expressões, sejam elas escritas, verbais, por meio de desenhos, tudo isso pode indicar algo. Então a gente precisa estar atento às pessoas que estão ao nosso redor. E aí, nesse momento eu trago para vocês algumas expressões, ideias que normalmente nos fazem desconfiar de que uma pessoa possa vir a estar apresentando uma atitude suicida. Então, quando a pessoa começa com frases, com sentimentos tipo, eu vou desaparecer, eu vou deixar vocês em paz, eu queria dormir e nunca mais acordar, isso são coisas fortes. E às vezes a gente leva como uma brincadeira, como algo que, quer aparecer, quer chamar a atenção. E não, isso é sério, gente. Nós temos responsabilidades com os nossos irmãos, nós precisamos estar ali por eles. Nós precisamos prestar atenção e levar a sério. Então a gente precisa ter uma atitude ativa em relação a isso. Então, assim, se a gente tem um familiar, um amigo que passa a não atender mais as nossas ligações, a não responder as nossas mensagens, passa a não frequentar os lugares que gostava de frequentar, se coloca numa posição de fato se isolar, a gente precisa procurar estar ali perto, procurar não deixar esse amigo, esse companheiro de caminhada sozinho. A gente precisa demonstrar para ele que nós estamos ali. Isso é muito importante, gente, muito importante mesmo. Então eu deixo aqui uma coisa que é muito importante, que é, quando você pede ajuda, você tem o direito de ser respeitado e de ser levado a sério. Você tem o direito de ter o seu sofrimento levado em consideração, em falar em privacidade com pessoas que estão na mesma situação que você, de ser escutado. Você tem direito de ser escutado e, principalmente, você tem o direito de ser encorajado a se recuperar. Então, quando você está numa situação de ter pensamentos suicidas, você tem todos esses direitos. Você tem o direito de ter a possibilidade de se recuperar daquele momento e de tornar ele também uma oportunidade de aprendizado. Então, assim, se eu
aqui encontro uma pessoa que está sob um risco eminente de se suicidar. O que eu devo fazer? Qual deve ser a minha posição em relação a isso? Em primeiro lugar, a gente precisa procurar um ambiente calmo, tranquilo e discreto para conversar com essa pessoa. Deixar ela à vontade, deixar ela saber que a gente está ali para escutá-la e que a gente quer escutá-la. A gente deve oferecer apoio. A gente deve oferecer apoio, inclusive, para acompanhar essa pessoa a um profissional da saúde, de saúde mental, ou a um hospital de emergência, ou qualquer lugar que possa, de fato, prestar esse atendimento de forma eficaz e de forma plena. E se a gente acredita que essa pessoa ela está apresentando um perigo assim imediato, a gente não deve de forma alguma deixá-la sozinha ou próxima de objetos ou qualquer outras coisas que possam gerar uma morte rápida. Então a gente deve evitar deixar essa pessoa perto de facas, armas de fogo, medicamentos, tudo que possa facilitar com que ela cause a própria morte. E precisamos sempre deixar essa pessoa próxima a alguém de confiança, além de distante desses objetos, né? E a gente precisa também ficar em contato e acompanhar, para saber a evolução, para saber se aquela pessoa está tendo de fato condições de se recuperar e de entender o que está acontecendo com ela, de absorver esse sentimento, de absorver esse sofrimento que tá para ela parece muito grande, parece que nunca vai ter fim, e de ela entender que aquilo vai passar, que sempre passa, e que vai ficar tudo bem, e que ela vai conseguir sair daquela situação em que ela se vê. Então, eu deixo aqui para vocês hoje alguns lugares em que a gente pode buscar ajuda para prevenir o suicídio. E esses lugares são muitos. São os CAPs, as unidades de saúde básica, que são as clínicas da família, postos de saúde, as UPAs, o próprio SAMU por meio do telefone 192, os pronto-socorros, grandes hospitais, e também existe o Centro de Valorização à Vida. O Centro de Valorização à Vida é toda uma estrutura que foi criada por pessoas para auxiliarem outras que estejam em situação de iminente suicídio. Então você liga para o número 188 e você vai ser atendido por uma pessoa que não necessariamente vai ser um profissional da saúde, mas que vai se colocar na posição de te ouvir e de tentar amenizar o seu sofrimento de forma que você deixe de representar, por exemplo, um risco iminente de se suicidar. Todas essas informações que eu trouxe para vocês, como eu disse, foram retiradas do site saúde.gov, de uma reportagem chamada Saúde de Ásia, Suicídio, que é super importante. Esse site, ele é do governo federal, ele traz todas essas informações e algumas outras, então quem tiver curiosidade pode ir lá dar uma olhadinha, é super bacana, super legal, é sempre bom a gente se esclarecer sobre esses assuntos e é muito bacana as informações que eles trazem, né? E aí a gente vem nesse momento, depois de toda essa breve introdução do que é o suicídio, da gente entender o que significa a palavra suicídio, a gente vem pro que para nós é extremamente importante também, que é a visão espírita do suicídio. O que o espiritismo diz sobre o suicídio? O que o espiritismo diz sobre o suicida? E aí, a leitura que a doutrina faz do suicídio, ela é muito abrangente, né? Em primeiro lugar, a gente precisa deixar claro que para nós, espíritas, a morte não existe. Ou seja, o espírito que se suicida, o espírito que pratica o autoextermínio, ele, sobre o argumento de que ele vai ceifar a própria vida, de que ele vai dar termo à própria vida, na verdade ele não consegue, isso não acontece, porque o espírito continua vivo do lado de lá. Na verdade, a gente sabe que com a desencarnação a gente passa a viver para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, assim, vocês imaginam, a pessoa se suicida, a pessoa dá termo à própria vida, achando que todos os problemas dela vão estar resolvidos a partir daquele momento, e ela percebe que não, que na verdade nada acabou, que na verdade a vida dela segue e que, muito pelo contrário, ela vai estar numa posição de ainda mais sofrimento, porque ela antecipou aquela jornada que ela precisava viver na Terra. E aí,
o jornalista André Trigueiro, que escreveu um livro super interessante sobre suicídio, né, sobre a valorização da vida, ele diz no livro dele que o primeiro grande choque se dá quando o suicida percebe-se vivo, quando descobre que a morte não existe e que a dor que lhe afligia foi potencialmente agravada pelas consequências de seu ato. Para quem procurava uma solução, o desapontamento é evidente. Ou seja, para quem achava que ia estar bem, que ia resolver todos os problemas e que com o suicídio agora eu vou descansar e vou para um lugar que não existe dor e não existe sofrimento, tá enganado. Na verdade, aquela pessoa potencialmente piorou a situação em que ela se encontrava. O sofrimento dela vai ser ainda maior quando ela perceber que existia algo além. Quando ela entender que ela precisava, em alguns casos, ter sido um pouco mais paciente, um pouco mais resignada. E aí você vai falar assim, poxa, então o suicídio é simplesmente eu pegar uma faca e enfiar no meu peito, eu me dar um tiro ou eu tomar um medicamento, um veneno, seja lá o que for, seja, e dar termo à minha própria vida? Não. Existe uma outra forma de suicídio. E essa forma, muitas pessoas praticam sem sequer ter a consciência de que estão se suicidando. Essa forma de suicídio chama-se suicídio indireto. Suicídio, ele é também o ato da gente apressar a extinção das nossas forças vitais. O nosso principal objeto, nosso principal objetivo enquanto ser humano aqui vivo e encarnado na Terra é evoluir. E para isso a gente dispõe de um combustível que nada mais é que o nosso fluido vital. Quando a gente desperdiça esse combustível, quando a gente gasta ele de forma displicente, desimportante, a gente precipita a nossa partida ao mundo espiritual. O que seria isso? O que seria esse desperdício de fluido? Tudo que a gente faz em excesso. Todos os nossos excessos, eles são condenáveis. Então, comer em excesso, beber em excesso, não cuidar do nosso corpo, não cuidar da nossa higiene, não cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, tudo isso é uma forma de suicídio indireto. Tudo isso é a gente, aos poucos, extinguir os nossos fluidos vitais e antecipar a nossa partida à pátria espiritual. Então imagina, não é simplesmente você dar termo à sua própria vida, é muito mais amplo que isso. É simplesmente tudo e toda atitude que você faz que prejudica o seu espírito, o seu perispírito, o seu corpo físico. Então, a gente tem um exemplo muito claro disso e é gritante, né? Que é o exemplo do André Luiz no livro Nosso Lar, né? André Luiz, ele desencarna mais cedo do que ele deveria, né? Por complicações causadas pelo tabagismo, pela bebida, pelas noitadas, por todos os excessos que ele cometeu enquanto vivo, enquanto espírito encarnado. Então, assim, de acordo com o livro Nosso Lar, André Luiz passou 8 anos no umbral, consumido pela culpa por ter desperdiçado essas preciosas energias, que são os fluidos vitais, de forma tão irresponsável, de maneira tão vazia, né? E todas essas informações a gente também encontra no site O Tempo, que fala sobre o comportamento e um pouco sobre o espiritismo. E aí, gente, dentro dessa mesma linha de raciocínio, na questão 943 do Livro dos Espíritos, ele traz e pergunta pra gente, de onde vem, Kardec pergunta aos espíritos, né? De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que os justifiquem? E os espíritos respondem, efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que espera. Ou seja, quando a gente vive a nossa vida de forma vazia e sem fazer o trabalho que nós nos colocamos a fazer,
a gente dificulta muito o nosso processo, a gente torna a nossa caminhada muito mais dura. Ou seja, a gente prejudica a nossa felicidade. A gente prejudica a felicidade futura que vai chegar pra gente. Isso é muito importante. Aí a gente vem pra questão 944, onde Kardec pergunta aos espíritos: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E aí os espíritos respondem: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Pesado, né? E aí, logo adiante, na questão 952, Kardec pergunta: comete suicídio o homem que perece vítima dos abusos das paixões que eles sabiam que iriam apressar o seu fim, mas aos quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas? E os espíritos respondem: é suicídio moral. Não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem, bestialidade e, além disso, esquecimento de Deus. Ou seja, ele se entrega totalmente às paixões do corpo físico e se condiciona a realizar atos que o tempo todo machucam e ferem aquele corpo que lhe foi emprestado para sua própria evolução. E aí, na questão 952A, Kardec pergunta: será mais ou menos culpado do que o que tira a própria vida por desespero? E os espíritos respondem, né? É mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvaneio que tem um quê de loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência das faltas cometidas. Ou seja, quando a gente vai fazendo devagarzinho, quando a gente vai nesse suicídio que é mais indireto, a gente tem tempo de refletir sobre o que nós estamos fazendo. Ele é muito mais condenável do que aquele que, movido por um profundo sentimento de desespero, de frustração, de dor, dá termo à própria vida. Porque aquela pessoa no desespero não teve condições de pensar como nós temos ao longo de toda a nossa vida, quando nós vamos praticando os excessos. Então isso é muito importante. Então a gente precisa entender que a postura da doutrina espírita enquanto suicídio é que o suicídio é uma das maiores transgressões à lei divina. Deus dá a nossa vida e o nosso corpo físico para que nós tenhamos a possibilidade de evoluir, de sermos espíritos melhores. E nós, enquanto espíritos encarnados, não temos de forma alguma direito de dispor desse corpo, direito de encerrar a nossa caminhada de forma célere. A gente não tem esse direito, a gente precisa viver a vida na sua totalidade, tudo tem um motivo. E aí a gente vai para uma terceira parte. E essa terceira parte, a gente vai falar do livro Memórias de um Suicida. Ele é uma psicografia de Ivone e foi psicografado, né, foi ditado pelo espírito de Camilo Botelho. Camilo foi um suicida, ele era um poeta, né, era um escritor que ficou cego. E movido pelo desespero, pela vergonha e pelo desprezo que ele sentia pela própria condição, pôs termo à sua própria vida com um tiro na cabeça. Memórias do Suicida é um livro muito forte, levou muito tempo para ser publicado, justamente porque a sociedade ainda não tinha o entendimento necessário para ter a leitura dessa obra e entender o que de fato ela significava. É um livro muito rico, muito complexo, que conta a história de forma muito intensa e com muitos detalhes. É um livro que choca em alguns casos, mas que nos faz ter uma visão muito clara do que é o nosso lar. Assim como, por exemplo, o nosso lar, do que é o mundo espiritual. Assim como o nosso lar também nos traz essa visão, né? A gente consegue visualizar ali claramente o que é o umbral, o que é a colônia espiritual, e o Memórias de um Suicida vai mais ou menos por esse mesmo caminho. Então, o livro, ele se dá contando a história do Camilo. Camilo foi um suicida,
no primeiro ponto, ele mostra o desespero do Camilo por não conseguir perceber que de fato tinha conseguido concluir o suicídio, né? Camilo dá um tiro na própria cabeça, e quando ele se dá por si, ele sente a orelha sangrando, começa a chamar e pedir por socorro e percebe que ninguém o atende. E ele começa a falar, nossa, que lugar é esse que eu estou? As pessoas não me ajudam. Por que as pessoas não veem o meu socorro? Sem ter a consciência de que naquele momento ele já se encontrava morto. Camilo sente um cheiro muito forte, fético, e ele fica assim, nossa, então me deixaram todo sujo, como pode? Quando na verdade o cheiro que ele sentia já era o corpo material dele em decomposição. Ele sequer havia tido ainda a consciência de que tinha concluído esse processo de suicídio, de que de fato ele havia se matado. E isso acontece, gente, porque o suicídio ele é uma morte rápida. Então, essa ruptura brusca e antes do tempo, né, do nosso perispírito ali com o nosso corpo, aquele laço que nos envolve, ele é rompido de forma brusca e ele sente os impactos disso. Fica difícil da gente se desvencilhar do nosso corpo, né? E Camilo leva um tempo para perceber, né, que na verdade ele tinha morrido e que ele na verdade não tinha morrido, porque ele ainda tava ali, ele se via, ele falava, ué, eu me suicidei e tô vivo? Tô vendo tudo que tá acontecendo aqui? Como assim? E nesse momento que ele começa a ter uma certa consciência, ele é atraído por uma falange de suicidas e é quando ele, por fim, se vê e se coloca no umbral. É quando ele se vê no Vale dos Suicidas. E isso é, sim, pra ele, algo surreal. E ele descreve o Vale dos Suicidas com uma riqueza de detalhes que choca. Ele descreve como um local em que você visualiza todos os suicídios. Você visualiza aqui o mar onde alguém está se afogando. Você visualiza aqui uma pessoa dando um tiro à própria cabeça, outra se jogando do rio. Você visualiza uma série de suicídios, vamos dizer assim. Como se tivesse todo mundo ali tentando o tempo todo comer a própria vida. É um lugar, assim, que se assemelha às cavernas, algo bem pesado. E aí a gente vai fazendo, né, e vendo sobre a leitura dele sobre aquilo ali que tá acontecendo, e ele diz que a Vila dos Leprosos, que era o local aqui na Terra onde as pessoas que estavam acometidas pela lepra ficavam isoladas do restante da sociedade, não chegava perto do que ele via ali, porque na Vila dos Leprosos ainda existia amor, as pessoas se importavam umas com as outras, as pessoas conseguiam ver a luz do sol, e onde ele estava ele não via nada disso, ele sequer tinha consciência de quem estava ao seu redor. E por muito tempo ele fica padecendo daquele sofrimento e daquela sensação, ele sente sua orelha sangrando, ele se sente ali naquele profundo desespero, e é um sentimento negativo e uma coisa tão forte ao seu redor que ele sequer consegue ter a capacidade de formular uma prece. E isso é bem forte, né? Então Camilo, nesse tempo que fica ali com todo aquele sofrimento, ele começa a ver algumas pessoas serem socorridas, e normalmente essas pessoas já estavam totalmente desfalecidas quando chegavam falanges vestidas de branquinho e levavam aquelas pessoas. Ele não sabia para onde, mas o que ele acreditava que fosse algo bom, mas que ele sequer tinha força para tentar alcançar essas falanges, né? Esses grupos que vinham em socorro. E ele dizia que era um lugar em que as pessoas xingavam, espraguejavam e blasfemavam o tempo todo, principalmente quando eles chegavam, tamanho era o desespero. E depois de muitos anos, depois de muito tempo, Camilo consegue ser socorrido. E esse socorro chega quando Camilo já tem as suas forças totalmente assim esvaídas. Por quê? Por que o socorro chega quando já não se tem forças? Porque quando você não tem forças, você já não consegue pensar nem pro mal nem pro bem. Então a pessoa fica numa posição de neutralidade na qual aquela falange de espíritos que estão ali para socorrer conseguem se aproximar. E nesse momento, Camilo vê a sua avó, ouve uma voz chamando por seu nome,
pelo nome de 3 companheiros que se encontravam ali na mesma caverna. Ele dizia que eles ficavam em espécies de cavernas, e chama dos 4. E logo em seguida Camilo se dá conta de que pela primeira vez ele soube o nome das pessoas que estavam ao redor dele, porque mesmo depois de tantos anos, eles vivendo todos ali juntos, ele não tinha consciência do nome daquelas pessoas que estavam ao seu redor. Isso é muito pesado, né? Então, nesse momento eles são socorridos, eles são levados para a colônia de... Me fugiu o nome nesse momento. Dos Servos de Maria, Lar dos Servos de Maria. Lar dos Servos de Maria é a colônia que é dirigida por Maria, mãe de Jesus, e que toma conta dos suicidas, que faz essa recepção, que cuida dessas almas, desses irmãos que estão em tanto sofrimento. Eles, no primeiro momento, eles são dirigidos para um hospital, e nesse hospital eles ficam, começam a ser cuidados de forma que eles se sintam um pouco melhores, e ali eles começam aos poucos a receberem os esclarecimentos. É muito rico e muito interessante que a gente tenha aquela mesma visão do nosso lar. É um livro que foi psicografado há tantos e tantos anos e que já, por exemplo, apresentava tecnologias que a gente não entendia. Nesse hospital em que eles ficavam, eles tiveram, por exemplo, acesso às preces que eram dirigidas a eles. E um desses companheiros de Camilo, ele se vê numa situação assim muito desesperado, porque ele não vê nenhuma prece de sua família, ele não vê ninguém pedindo por ele, e ele entra numa posição de desespero, de querer encontrar, de querer ver aquela família de qualquer jeito. E ele começa o tempo todo a pedir autorização, e aquilo não é concedido a ele. E assim, ele é movido por um desespero, e eu preciso, e começa a pedir autorizações atrás de autorizações, e não lhe é concedida essa autorização num primeiro momento. Ele chega para um dirigente e pede, e o dirigente tenta explicar para ele, esclarecer, assim como todos os outros já o fizeram, mas ele se encontra irredutível. Então ele diz, olha, eu vou autorizar que você vá, nós temos livre-arbítrio, porém, você terá consequências disso, não é o momento, todos vocês poderão ver as suas famílias. E esse companheiro ali de Camilo, não, eu vou sim, e por fim, lhe é concedido a permissão para ir, mas assistido pelos irmãos ali da falange. Ele se arruma, e é bem engraçado que ele se arruma da forma como se ele vestia na terra, né? Ele coloca um terno, um chapéu, e leva flores para a esposa, e ele vai até a casa, né? Vai lá dirigido por essa falange espiritual, e quando ele chega na porta da casa que ele morava, é interessante ressaltar, que eu não havia dito anteriormente, que esse homem ele havia se suicidado em virtude de dificuldades financeiras, ele havia falido. Quando ele chega na casa que ele morava, ele não mais encontra sua família. E os espíritos que estavam ali, né, obsessores que estavam ali, começam. Vai procurar sua filhinha assim, num lugar assim, meio que de prostituição. O seu filho tá na cadeia. E começam a falar várias coisas, e ele fica chocado com aquilo. E a falange de espíritos, de fato, leva ele até a cadeia, onde ele verifica que seu filho, de fato, se encontra. Seu filho era um estelionatário. E quando ele chega perto do filho, ele começa a desencadear dos filhos pensamentos de: se meu pai estivesse aqui, talvez isso não tivesse acontecido comigo. Meu pai certamente teria me orientado no caminho do bem, eu não teria chegado a essa situação. E nesse primeiro momento, esse companheiro de Camilo já entra em um profundo desespero. Como assim que tá acontecendo com meu filho? E aí ele, não satisfeito, ele diz que quer ver a filha. E essa filha era muito amada, era filha caçula, e quando ele chega e vê, ele encontra a sua esposa, né, bofeteando a filha, e a filha numa situação praticamente de prostituição. Então você imagina, ele é movido por um desespero, e nesse momento que para ele é um baque, ele desaba.
e é conduzido novamente à pátria espiritual por esses irmãos da falange e não mais consegue ficar com seus companheiros, com Camilo e com os outros dois que foram sequestrados, que foram resgatados com ele, porque ele volta totalmente dilacerado da sua experiência na Terra. E aí, por que eu tô contando isso pra vocês? Porque é muito interessante que a gente foque nesse ponto. A consequência do suicídio, ela não é só pra gente. A consequência do suicídio não é só para o suicida. A consequência do suicídio é para todos que estão ao seu redor. Imagine, quando você dá termo à sua própria vida, você interfere não só no seu futuro, mas de todos que estão ali. Você interfere no futuro dos seus filhos. Imagine, você foi escolhido para cuidar, para gerar, para educar aquele espírito, para dar suporte àquele espírito, e você se esquiva de cumprir com a sua obrigação para com aquele espírito. Então, de certo, você vai causar algum impacto na vida dele. Você não afeta só a sua vida, você afeta a vida de todos, você afeta a vida de todos que precisavam de ter a convivência contigo para evoluírem, para darem continuidade à sua caminhada. Isso é grave. Você não afeta apenas o seu plano encarnatório, você afeta o plano encarnatório de uma infinidade de pessoas que precisavam ter esse contato com você. Então, esse espírito que tentou se dirigir e encontrar a sua família antes de obter os entendimentos necessários, cai num profundo desabor, porque imagina, você percebeu os danos que você causou a todas as pessoas que você mais amava. É assim, estarrecedor, né? E aí eu falo pra vocês, gente, continua, né, a história, contando lá dos companheiros, de Camilo e todo mundo, e é muito bacana ver o despertar deles, né, o despertar desses espíritos de, meu Deus, o que me falaram era verdade, o que a minha mãe me falou era verdade, de fato a vida não acaba, a vida continua. E assim, foi gerando toda uma situação, e é muito louco, é muito rico, né? A forma como isso acontece. Porque é um despertar espiritual muito grande. É um, meu Deus, Deus existe, Ele é bom e a vida não acaba nunca. E nós estamos tendo aqui a oportunidade de nos consertar. E aí, conforme o tempo vai passando, esses espíritos suicidas, o Camilo, seus companheiros e muitos outros que estavam ali dentro daquele lugar, eles são tirados da enfermaria, né? Que eles se encontravam do hospital e transferidos para uma nova ala, uma vez que eles já haviam alcançado assim uma melhora na sua condição perispiritual, que estava muito ferida ainda. E aí eles facultaram a possibilidade de vir à Terra, de vir para uma reunião mediúnica, que é super interessante a forma como uma reunião mediúnica se organiza no plano espiritual. Os servos de Maria estavam organizando uma espécie de esclarecimento a esses espíritos suicidas. Escolheram médiuns que estavam preparados, porções, houve toda uma preparação de um centro espírita. Essa reunião aconteceu aqui no Brasil, inclusive, para receber espíritos desencarnados que ainda se encontravam ali naquele limbo e também espíritos que já se encontravam lá no lar de Maria, mas que necessitavam também de esclarecimentos. E nessa vem Camilo e seus companheiros e eles assistem, e naquele momento eles escutam o Evangelho segundo o Espiritismo, eles escutam o que foi codificado por Allan Kardec e eles ficam maravilhados, tamanho o amor, a caridade, tamanho a bondade que eles encontram dentro daqueles ensinamentos, a paz que eles encontram, o entendimento que eles precisavam, e para eles aquilo é muito marcante. Eles ficam, meu Deus, quem é essa pessoa? Quem foi esse ser humano que foi capaz de codificar e de trazer tantas palavras edificantes? E para eles aquilo é incrível. Eles chegam no momento de entender assim que Deus existe e de que tudo aquilo que eles passaram, se eles tivessem mais resignação, talvez fosse diferente, mas que eles tinham ainda a oportunidade de consertar e de serem melhores. Isso é muito incrível. A gente entender de fato e a gente visualizar que sempre vai poder ser melhor, né? Que as coisas vão poder funcionar de uma forma bacana, de uma forma assim que a gente se sinta cuidado.
E é interessante também que eles passam cerca de um mês, são múltiplas reuniões que ocorrem, né, sobre a Terra, e eles ficam em locais isolados. Eles, por exemplo, não conseguem ficar sobre a cidade. Eles montam acampamentos, normalmente em lugares onde ficam os bois, as vacas e etc. Por que que eles fazem isso? Porque a sua energia, a sua vibração enquanto suicidas é tão forte que poderia afetar a sociedade, poderia afetar as pessoas que estavam ali naquele ambiente. Então eles precisam realmente, como dizer assim, se isolar, se retirar daquilo ali para suas energias enquanto suicidas não afetarem as pessoas que vivem aqui sobre a Terra, né? Isso é super interessante. Quando eles voltam pro plano espiritual, eles continuam sentindo, né, tudo isso que vem acontecendo. E aí começam despertares ainda mais loucos, assim, ainda mais legais da gente falar. Não por ser legal, mas por ser interessante, por nos trazer uma visão muito rica e muito bacana do que acontece, que é quando um desses espíritos companheiros de Camilo, que eu não me recordo o nome, diz pra Camilo: Camilo, na minha próxima vida eu vou vir sem as mãos. E Camilo: tá doido? Não fale isso, porque Camilo também não queria acreditar que poderia vir novamente cego. E ele diz: sim, Camilo, virei, já sinto minhas mãos saindo, sinto já como se elas não estivessem aqui. Por quê? Esse espírito, movido por uma paixão, né, como um crime passional, ele deu termo à vida da sua amada, que não queria mais se relacionar com ele, e logo em seguida ele se suicidou. Então ele entendeu que na próxima vida ele viria sem as mãos, para que não lhe fosse possível cometer novamente um ato como esse. Maiara, isso vai acontecer sempre, quer dizer que se eu fizer um crime com as minhas mãos, eu vou cortar as mãos? Se a sua mão, aquele versículo, né? Se sua mão é motivo de escândalo, cortes? Não quer dizer. Mas o que a gente quer dizer é que sempre vai ter consequência. E que com certeza o suicídio, com certeza o ato de desespero, ou seja lá de qual motivo tenha sido que a gente causou, vai nos gerar consequências nas nossas próximas encarnações. A gente vai precisar lidar com esse ato, né? Então, ele começa com esse pensamento e ele reencarna, né? Ele volta à Terra antes de Camilo. E quando Camilo vai se despedir dele, vê ele se encaminhando pra Terra pra encarnar, que ele vai dar tchau pra Camilo, Camilo percebe que ele está sem as mãos. E nesse momento, Camilo tem a consciência de que possivelmente ele será cego novamente, porque ele já se sente afetado por isso. Inclusive, Camilo deixa, né, de escrever o livro, ele para a escrita do livro porque ele volta à Terra para reencarnar novamente e para tentar evoluir. Para evoluir, que a gente, em um dado momento, sempre vai conseguir. Então, essa obra que Camilo trouxe pra gente, ela é muito rica, ela tem muito mais tópicos a serem trabalhados, a serem estudados. Infelizmente aqui a gente não consegue falar de tudo, né? Precisaríamos de um longo período de tempo, de um estudo muito minucioso para conseguir abranger todos os temas, todas as colocações que essa obra nos traz, porque ela é muito bacana. Mas a gente quer trazer assim um resumo e também despertar essa curiosidade de procurarmos o livro, de procurarmos saber. Ivone, que foi a médium que psicografou esse livro, ela diz o quanto ele marcou a vida dela, que esse espírito ele foi um grande companheiro para ela. Ela percebeu que em uma outra vida ela também foi uma suicida. Ela disse o quanto esse livro marcou positivamente a vida dela, o quanto ele trouxe aprendizado. Ela até fala que ele ficou por muitos anos engavetado e às vezes ela tinha vontade de jogar fora, porque assim, o que eu vou ficar fazendo isso aqui se não publica? Mas que tudo tem um tempo certo e determinado, né? E talvez se esse livro tivesse vindo em um outro momento mais cedo, ele não fosse aceito da forma como ele vem sendo aceito hoje, porque demandava um certo esclarecimento da sociedade para entender esse livro, para absorver o conhecimento que ele traz, e eu imagino que até hoje ainda não lhe seja possível absorver tudo, assim como não é possível que a gente absorva tudo de N obras espíritas
que trazem muitas coisas, muitos temas, a própria limitação do nosso corpo físico não nos permite entender ainda nesse momento. E algumas coisas elas acabam ficando claras apenas quando a gente deixa esse corpo, né? E se dirige à pátria espiritual, quando a gente começa a ter o olhar espiritual das coisas e um olhar que é muito desmaterializado, né? Aqui a gente ainda tem um olhar muito materializado. Então, gente, é isso que eu queria dizer. Eu queria deixar claro a importância de valorizar os profissionais da saúde ligado à questão da saúde mental. O mês de outubro foi o mês do outubro laranja, outubro amarelo, desculpa, que é o mês de prevenção ao suicídio. Isso é super importante, a gente precisa entender e levar a sério a depressão, a ansiedade, todos esses transtornos são doenças sérias, assim como câncer, assim como tuberculose, assim como qualquer outra doença, ela precisa ser tratada, em alguns casos com medicamento, e a gente precisa sempre se colocar na posição não só da nossa religião, mas também do que é científico. A gente sabe o quanto o espiritismo valoriza esse viés científico, né? Então, incentivem as pessoas a procurarem psicólogos, psiquiatras, profissionais da saúde que possam lhes auxiliar nesse momento, a fazer o uso de medicação quando for necessário, a ter o cuidado também espiritual. A casa espírita precisa ser um local de acolhimento para essas pessoas, precisa mostrar para essas pessoas que tudo pode ser diferente, de que a gente pode agir com resignação, que a gente pode ter esperança num porvir, porque nós temos toda uma eternidade pela frente. Nós somos espíritos imortais, vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias até alcançarmos um patamar de perfeição, de evolução, de sermos espíritos puros, e essa jornada ela depende mais do que qualquer um de nós mesmos, né? De nós exercermos o nosso livre-arbítrio com responsabilidade, com atenção e de tentarmos, né, a cada dia melhorarmos um pouquinho, temos atitudes mais positivas e como Jesus colocou, né, a maior forma de caridade é amar ao próximo, é dedicar o nosso amor, a nossa atenção, o nosso respeito e o nosso carinho ao próximo. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui falando para vocês hoje. Para mim é um motivo de muita felicidade e vou encerrar com uma prece direcionada principalmente aos nossos irmãos que estão nessa situação de suicídio, de que estão nesse momento ainda sem entender o que lhes aconteceu, ou estão ali nesse momento no Vale dos Suicidas, e deixo claro para vocês que eles recebem todas essas nossas preces e que elas fazem muita diferença no seu processo, facilitam muito o que eles estão passando. Então, peço, Senhor, que as nossas vibrações de amor, de paz, de verdadeira admiração também por esses irmãos sejam direcionadas a eles, porque sabemos que esse sofrimento é transitório e de que eles vão conseguir de alguma forma se recuperar, que eles vão entender tudo o que viveram e vão passar por essa situação com resignação. Que os nossos companheiros que cometeram esse ato tão complexo sejam acompanhados pelos espíritos, pelos bons espíritos, que eles possam ter entendimento e se recuperar no plano espiritual, para que possam seguir suas encarnações e seu processo evolutivo. Muito obrigada, Senhor, por termos a oportunidade de estarmos entendendo mais um pouquinho de toda essa situação, de evoluirmos um pouquinho, e que hoje tenha sido fonte de aprendizado e principalmente fonte de transmissão, não só de conhecimento, mas de amor, de carinho e de respeito por esses nossos irmãos. Assim, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos por esse meio, né, digital, e agradecemos
também por toda a fonte de aprendizado que podemos ter. Graças a Deus.